Eu sempre tive essa coisa de estudar, de perguntar, de ler, de buscar e de me colocar a serviço. Acho que a minha caminhada começou desde que eu cheguei aqui, né? Porque eu quando criança, eu era uma criança, acho que muito desperta já, né? Lembrando hoje, com o conhecimento que eu tenho, muito desperta. Porque desde muito pequena, eu tenho memórias de 8 meses, quando eu era bebê de 8 meses, assim, sabe? Eu tenho memórias muito vivas, muito claras de interação com meu pai, com a minha mãe, de estar no berço, do que eu fazia, com que intenção, os medos que eu tinha de ser deixada, de não ser querida. Então, intencionalmente eu não falava, mas eu atuava de uma forma a chamar uma atenção e a conquistar uma simpatia, vamos dizer assim, a agradar, né? Então eu acho que esse é um primeiro sintoma que depois, quando bem mais tarde eu fui saber sobre a geração índigo, que me emocionou muito, é porque eu voltei atrás nessa caminhada e fui me dando conta das características. A outra coisa que eu muito cedo eu tinha uma noção clara é que eu tinha que ajudar as outras crianças, que eu tinha vindo para ajudar outras crianças. E eu tinha um olhar muito atento, assim, como eu disse, muito desperto a tudo que os adultos falavam e faziam, diziam para as crianças. Porque eles diziam coisas na frente da gente, pode falar, é criança, não está entendendo nada, né? E isso é uma agressão, é uma ofensa e é uma desonra para uma criança, que é um ser humano, é uma alma. Então eu tinha isso muito claro, é interessante, assim. Claro que como criança eu não sabia aonde ia dar, mas eu sabia que eu tinha que ajudar. Eu tinha que ajudar os adultos a entenderem e respeitarem as crianças, e eu tinha que ajudar as crianças a andarem por esse mundo aí, né, de um jeito, vamos dizer assim, que elas fossem entendidas, respeitadas e acolhidas. E assim foi a minha caminhada, vamos dizer, dos primeiros anos, né? Indo para uma escolinha que eu queria muito ir para a escola, porque eu ficava muito sozinha em casa. E aí eu logo percebi nessa escola que existia maldade entre outras crianças, mas que existiam adultos que estavam ali para cuidar das crianças e eles não viam, ou faziam de conta que não viam e não interferiam com a postura e a atitude que eu achava que deveriam. Então a primeira escola que eu fui, que era o jardim de infância, assim, né, eu optei por não querer mais. Depois de 3 meses eu não queria mais ir. Eu acho que outras coisas que tiveram a ver assim, com ativar esse meu despertar é que eu sempre fui observando desde pequena que eu era diferente de muitas crianças, né? Das primas, das colegas, porque eu era aquela criança que me perguntava tudo, o porquê do porquê do porquê, que questionava as coisas, até as coisas que eu acho que os adultos deveriam se questionar e não faziam, eu fazia, né? Por que uma pessoa mentia, por que uma pessoa se comportava de uma maneira falsa, por que né, a professora não agia com mais amor e carinho com os alunos, por que ela era tão dura. Eu sempre tive esse olhar assim, eu era aquela pessoa que olhava para o céu, aquela criança que olhava para o céu, que ficava esperando aparecerem, né, os seres, as naves, porque eu tinha a nítida impressão de que um dia eles iriam aparecer, que eram os meus, né, os meus pares, a minha família, e eu tinha muita saudade. Às vezes eu olhava para o céu assim com saudade, sabe, assim, uma coisa... Tudo faz parte da minha caminhada. Cada acontecimento, cada experiência dessas foi, hoje eu entendo, foi aguçando e ativando mais essa minha consciência, né? Eu sempre tive essa coisa de estudar, de perguntar, de ler, de buscar e de me colocar a serviço. Uma marca também registrada minha, assim, é me colocar a serviço, é me dispor a ajudar. Eu quero sempre ajudar, né? Eu quero sempre poder servir de alguma forma, né, as pessoas, porque eu acho que eu vim para isso.
Então eu acredito que nessa época, essa noção a ver com a minha missão, propósito aqui, se fortaleceu, e o valor da vida e da saúde. Acho que foi demarcadora na minha história. Foi com 3 anos que eu perdi um rim. Na verdade, eu fiquei dos 2 aos 3 muito doente, ninguém descobria, o médico, na verdade, nunca pediu os exames que precisava. E é muito curioso que quem me salvou a vida, eu digo, foi um radioestesista. O radioestesista deu a pista e eu fui levada a um especialista, e eu lembro que naquele dia, era de noite, na verdade, eu estava tão mal, tinha uma infecção tão grave no rim, que eles me botaram numa ambulância, essa memória eu tenho, e me levaram para o hospital para fazer cirurgia naquela noite, porque na verdade vivi uma situação de quase morte. Eu passei a valorizar a vida e a saúde em todos os seus aspectos de uma forma muito forte, muito intensa. Isso foi sempre uma bandeira para mim. Na medida que eu fui crescendo um pouco mais, eu fui pensando, claro, como que eu ia fazer isso, né? O meu trabalho, eu não dizia missão naquela época, mas o que eu tinha que fazer. E eu sei, é muito interessante, porque eu não passei por um conflito assim de o que eu vou estudar na faculdade, porque eu sempre soube, eu tive uma pequena dúvida entre fazer psiquiatria, né, medicina e psicologia, mas eu optei por psicologia porque a medicina tinha coisas que eu não suportaria com a minha sensibilidade, né, como estudar anatomia, fisiologia, essas coisas mais cruas, vamos dizer assim, né. Então logo eu decidi e tive certeza que era psicologia. E aí eu fiz na PUC em julho, passei e fui fazer meu curso. Assim, com a certeza de que era o que eu queria. Sempre com a sensação, na medida em que eu avancei no curso, de que faltava muita coisa. Muito tempo depois eu fui estudar transpessoal, psicologia transpessoal, que é a escola mais nova, a 4ª escola de psicologia, e eu fui ver que estava sendo fundada a transpessoal no ano em que eu entrei na faculdade, 78. É muito interessante isso, né? E o que eu escolhi, assim, para estudar, fazer meus estágios, depois até me dedicar quando me formei, foi o que mais se aproximava daquilo que eu ansiava, que era a psicologia humanista. Influência do Carl Rogers e tal. Mas que, aliás, foi um dos caras, o Rogers, que veio a contribuir, fazer parte da corrente da transpessoal. Jung, Rogers, Maslow, todos esses que eu já me identificava, assim, que eu achava que tinha mais a ver comigo. Fiz toda uma trajetória de formação, né, e depois os cursos que eu busquei, sempre com essa sensação de que eu precisava encontrar esse algo mais que faltava, né, que eu estava com a base, mas que eu ia ter que procurar. É uma longa caminhada, mas eu acredito que tem a ver com esse caminho espiritual também, porque eu buscava essa coisa da alma, sabe, do espiritual. Nada por acaso, né? E quando a gente olha para trás e vê a caminhada da gente, a gente entende assim, cada pedacinho do quebra-cabeça que foi se colocando, e os sentimentos que a gente tinha, e as buscas, e os nãos que a gente disse para algumas coisas, né? Eu diria para vocês que do ponto de vista espiritual eu sentia muita falta dessas questões, né? Na faculdade, na formação, nos próprios estágios, assim. Então eu tive uma sorte, vamos dizer assim, que quando eu me formei, eu achei uns cursos lá, não me lembro como, que era de logoterapia, logoteoria e logoterapia. E eu acho, assim, que isso teve uma influência na minha caminhada, porque então eu soube, assim, existe algo mais, eu não estou errada. Eu fiz um estágio em empresa, que também foi junto, concomitante com esse de clínica, que era numa empresa. E eu senti desafios, né? Eu acho interessante, assim, mas tu vai enfrentar e é por aqui. E foi maravilhoso, porque eu conheci pessoas maravilhosas, eu me apaixonei pelo ambiente empresarial, né? Que também me deu uma outra, né? Uma outra visão, assim, e vocês vejam, eu quando fiz a faculdade eu queria só trabalhar com clínica e só com crianças. Então, como foi importante me ampliar a possibilidade de trabalhar também em empresas e ver todo esse lado da alma das pessoas, a doença, o saudável, né? Ver que as empresas têm alma, né? E que as pessoas que estão no ambiente do trabalho, elas precisam de um olhar e de uma ajuda. Eu aprendi muito, me abriu
um outro horizonte, né? Tanto que eu depois de formada, eu fui trabalhar nas duas áreas, né? Lutei até uma época que não deu para conciliar as duas, mas assim, eu me encantei, trabalhei muito tempo em empresas, né? A empresa me deu toda uma condição e nessa caminhada de despertar de consciência que eu devo muito, muito. Porque hoje eu sei, no meu trabalho, eu voltei para a clínica fazem uns 12 anos agora, a partir dos livros, a partir das novas gerações, mas a bagagem das empresas, o que eu vivenciei dentro delas, me tornou, eu acho, uma pessoa muito mais consciente, uma alma muito mais evoluída, se é que dá para dizer assim. Porque eu vivi um mundo, eu vivi uma vida dentro das empresas. Eu aprendi demais e eu entendi que os terapeutas que não têm essa vivência, eles têm uma limitação de compreender, seja os pais, seja uma terapia individual, seja um atendimento aos pais e às famílias, né? Porque esse ambiente, ele é um mundo mesmo, ele é um universo. Então eu acho que a minha caminhada, assim, e a minha formação, ela é bem, eu diria assim, eu acho que é uma formação bem completa, sabe? Porque eu tive vivência desses ambientes todos e eu pude reunir. Eu acho que é bem o transpessoal, né? Reunir todas as partes, integrar, unificar e poder ajudar as pessoas a encontrar essa reunificação dentro de si, né? Esses pedaços, essas partes, esses ambientes. Mas tem uma coisa marcante do ponto de vista da espiritualidade, que eu acho que foi ali por volta de uns 27, 28 anos, que é curioso, que é quando houve a convergência harmônica. Eu não sabia isso na época, mas depois, lendo, estudando, foi em 87, eu tinha 27 anos. Que eu comecei a me insatisfazer, né, com coisas como a situação do meu casamento, algumas coisas no trabalho que eu gostava, mas que eu também sentia nas empresas que faltava algo mais. Eu tinha muitas perguntas do porquê que era assim a gestão das pessoas, do porquê que, né, as empresas agiam assim, porquê que as empresas não viam as pessoas de uma forma mais ampla, mais profunda, não respeitavam certas condições de saúde física, mental, emocional. E aí eu acho que marcou, aos 27 anos, marcou a entrada numa outra fase, onde eu comecei a buscar outros tipos de leituras. Eu quis fazer pós-graduação, eu fui fazer gestão de RH, gostei, conheci pessoas. Sempre para mim o mais importante era conhecer pessoas, fazer relações, né? Essa coisa da teia. E aí, então, eu fui fazer mestrado, sabe? Foi uma caminhada muito interessante. Com isso, eu falo porque foi uma caminhada, acima de tudo, espiritual, porque eu tive que aprender, assim, ó, que não importava o que me dissessem, e me disseram muitas coisas no sentido de tu não vai conseguir, porque as minhas questões na minha dissertação, elas incomodavam a administração tradicional, porque eu questionava essa administração. Cada capítulo uma peleia, mas cada peleia, muitos ensinamentos. E um fortalecimento interno, assim, uma coisa de dizer, não, é por aqui. A partir do mestrado me convidaram para dar aula e eu fui para a administração. Eu pensei, eu tenho uma missão aqui. E eu entrei numa sala de aula em 4 dias depois do convite, com 60 alunos, jovens, né? Olha os jovens aí, né? Cada vez mais eu tinha, eu acho que essa clareza, mas sempre com uma conexão com a infância e com as crianças e pensando assim, onde é que isso vai dar? Eu estou fazendo essa caminhada, mas onde é que isso vai dar? Porque eu não esqueci das crianças, né? Então, fui dar aula, que foram, acho que, 6 anos. Depois eu dei mais alguns anos de pós, né? E aprendi muito. De novo, aprendi muito, enfrentei muitos desafios, e eu acho que então essa minha caminhada assim do desenvolvimento, do sedimentar espiritual, né, que eu confesso para vocês que é uma coisa assim, chega uma hora que a gente deixa os medos, sabe, aqueles medinhos da crítica, das portas fechadas, e diz assim, olha, chega.
porque eu tenho que fazer isso, eu vou fazer onde me aceitarem, se não me aceitarem que eu vou para outro lugar. E foi maravilhoso, assim, eu aprendi, eu acho que eu fui fazendo essa costura né, das peças do quebra-cabeça e entendendo que tudo está sempre junto, tudo está sempre unido. Eu sou professora, tu é aluno, mas daqui a pouco tu está sendo meu professor e eu estou sendo a tua aluna. Eu fazia muito esse exercício, eu dizia isso para os alunos, porque eu sentia. Aqui não é dar aula, não é ser simplesmente uma professora que cumpre um currículo, que segue um programa. Não! Eu estou fazendo uma teia. Naquela época começou a me vir essa coisa da teia, né? Eu disse, nossa, a gente está tecendo um tecido aqui que é muito bonito. Isso é a teia, isso é a unidade, é quem nós somos. Então a minha caminhada, ela teve etapas, assim, teve, né, mais marcantes, eu citei algumas aqui para vocês, e eu acho que a época de dar aula na faculdade foi uma fase assim, que me impulsionou, que eu larguei esses medos, apesar das coisas que falavam, da competição, das puxadas de tapetes que tem, mas foi onde eu adquiri essa, digamos, essa segurança, essa certeza, um gosto diferente, um gosto mais maduro por fazer isso, por trabalhar com a teia, por tecer esse tecido. É como assim se levantasse um véu a partir daí, assim, agora eu entendi, né? E eu entendi que dessa forma as crianças, eu comecei então a me reaproximar da questão das crianças, dos jovens, mas principalmente as crianças. E aí chegou para mim o assunto dos índigos certa vez, naqueles computadores, 386, 486, né, aquelas coisas enormes. Um dia me entrou um texto que eu achei muito curioso, muito estranho, não era ainda sobre os índigos, mas era sobre essa questão de uma rede espiritual atuando no mundo. E eu fiquei assim até assustada, confesso. As coisas muito incríveis, muito interessantes, muito profundas sobre espiritualidade, sobre a nossa origem, o que nós estamos fazendo aqui nesse universo, sobre a questão de uma reunião de pessoas, de grupos, nesse novo momento. E não, isso é muito interessante. Tá, mas quem é que te mandou? Não sei. Era um ser com um nome bem diferente, chamado Balo Ortega, que era do México e que era dessa rede. Como me acharam? Né? Então vocês vejam que interessante, isso me chamou, essas coisas sempre me chamaram muita atenção. Então essa coisa dos sinais, do estar ligado aos sinais. E pouco tempo depois eu comecei então a receber mais textos, comecei a ler, textos longos e profundos, veio um sobre essa geração índica. E aí aquilo me causou um impacto especial, eu me emocionei muito, né? Algumas pessoas que me contam que leram a primeira vez e se identificaram antes de identificar os seus filhos, e eu me identifiquei muito. E passei a procurar mais coisas sobre aquele assunto. E o universo, a teia, ela funciona, né, tão bem, que mal eu comecei a dedilhar por ela, e eu acabei fazendo contatos com várias pessoas aqui da América Latina, e a gente formou uma rede de estudos sobre os índigos. Tinha 9 países, né? E isso durou alguns anos, então a gente trocava figurinhas, informações, conhecimentos, experiências, casos atendidos, né? E na medida em que eu fui conseguindo algumas informações, estudando, fazendo essas trocas, eu comecei a falar para uma ou outra pessoa que começaram a achar muito interessante. E disse, opa, tu tem que escrever sobre isso. Aí eu li uns textos do Caio, nessa mesma época, uma outra amiga disse, olha uns livros aqui, ó, que eu tô lendo, assim, que eu acho que tu também tinha que ler. E eu tomei contato, e com isso eu tomei contato com o Lee Carroll. E aí eu mandei buscar o primeiro livro dele, que era em inglês, não tinha nada aqui. E vi um filme que tinham feito, chamado Índigo, tudo em inglês. Aí chamei uma dessas que tinha sido minha aluna, que é minha amiga, que tinha um bom inglês, para assistir comigo, me traduzir. É a teia de novo, vejam que é a rede, é a teia,
né? E as pessoas vão se reunindo, e era isso que diziam esses textos que eu comecei a receber, era isso que dizia na profecia celestina, era isso que dizia na conspiração aquariana, etc, etc. Eu digo, meu Deus, está acontecendo. Tudo que eu li, tudo que eu vi, tudo que eu pressenti está acontecendo. Isso é mágico, isso é incrível. Tá, então eu vou escrever. Me convenci, porque eu li um texto do Lee que dizia aqui. E aqui tem um livro para ser escrito. Era sobre essas crianças, sobre essas gerações. Aquilo acendeu a luzinha, né? A Clim, tem um livro, tá, entendi. E aí foi muito impressionante, porque eu comecei a reunir material, mas assim, lógico que eu também escrevi das coisas que eu estava ouvindo, e eu digo que muitas crianças que não tinham descido aqui escreveram comigo, né, junto com os guias, porque eu fiz um programa para escrever esse livro, em 6 meses ele estava pronto. Mas é aquilo que eles já diziam nessa rede espiritual. Quando chega a hora, aparecem os recursos e as pessoas, e a coisa acontece. Né? Então foi assim que aconteceu. Tive muitas experiências, né? Estou contando aqui rapidamente, muitas experiências com os sinais, com a linguagem dos sinais, que eu fui sendo capacitada. Eu tenho certeza disso. A gente, na medida que a gente aceita a missão, aceita o convite, né? E o serviço, como eu disse, a gente vai sendo capacitado. Eu fui tendo cada vez mais essa certeza dentro de mim, de por onde era, né? E aquela coisa de uma tranquilidade interna, não que a gente não tenha inquietações, né? Frio na barriga, não se pergunte às vezes será, mas isso foi cada vez mais diminuindo, amenizando, e em mim foi ficando esse centramento, assim, essa certeza, essa clareza, essa luz, vamos dizer assim. É isso, é por aqui. E quando eles me dizem faz, né? Tá, eu faço. A gente sofre alguns ataques também, algumas tentativas de nos interromperem, mas até isso, né? Eu também já aprendi que isso faz parte dessa vida de essência espiritual aqui, que nós somos seres espirituais passando por uma experiência humana, e não o contrário. Então é natural que a gente tenha, né, esses percalços, essas interferências, às vezes bem fortes, né? Alguns ataques e umas tentativas de impedir bem fortes. Mas o importante é a gente ter essa certeza dentro da gente, assim. O que faz isso com a gente? Eu acredito, sim, que faz tu confiar cada vez mais em ti, na vida, nessa conexão que a gente tem, né? Na teia. Todas essas noções, que uma certa época elas eram um pouco mais surpreendentes, né? Mas que para mim sempre fizeram sentido. O que eu quero dizer é que com o passar do tempo e a maturidade, esse sentido simplesmente se fortaleceu e se acoplou totalmente no ser.